Vou saudar o psiquiatra, professor e diretor do Instituto de Psiquiatria, o IPUB, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Pedro Gabriel Delgado. Pedro Delgado, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui para Prazer podermos nosso, falar Pedro. sobre a universidade e sobre o IPUB. Sem dúvida alguma. Prazer nosso, viu, Pedro? A tua participação aqui no programa. Quero agradecer novamente a tua presença aqui conosco no Faixa Livre para a gente falar um pouco sobre essa situação que eu até antecipei aqui no finalzinho da entrevista que eu fiz aqui com o Antônio Alves sobre o IPUB. O IPUB, que é um Instituto de Psiquiatria da UFRJ, está localizado na Praia Vermelha e sofre, lamentavelmente, com um problema que vem atingindo estruturalmente a economia no nosso país, que é a falta de verbas, a falta de recursos públicos a partir da adoção de uma política fiscal inacreditável que reduz os investimentos públicos no nosso país. Isso atinge diretamente a educação e a universidade pública. Atualmente, vocês aí no IPUB têm como fonte de financiamento apenas a contratualização com o SUS municipal e a verba do orçamento participativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Essa última com valores muito escassos, né? Congelados aí há 3 anos e um único repasse anual. Esses recursos, Pedro, não são suficientes para o custeio das despesas correntes e investimentos de uma instituição que agrega ações de cuidado hospitalar e ambulatorial com 65 leitos de internação, 90 leitos de tratamento em hospital-dia e aproximadamente 2.500 atendimentos ambulatoriais por mês. Muito grave essa situação do IPUB, Pedro. Eu queria que você detalhasse, por favor, aqui para os nossos espectadores, o quadro no Instituto atualmente, os problemas que vocês têm enfrentado no dia a dia a partir dessa falta de recursos para o Instituto funcionar. Sim, eu agradeço a oportunidade, Anderson, de poder tornar pública essa situação. Aliás, temos feito aqui no Instituto, o Corpo Social do Instituto de Psiquiatria tem tentado mesmo tornar público, divulgar para a população toda essa dificuldade. É uma dificuldade que nos impede de manter o funcionamento normal da instituição, essa produção que você mencionou, que é uma produção extremamente, a meu ver, extremamente significativa. O IPUB ele é um instituto de psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem 83 anos de existência, ele é extremamente importante na formação de profissionais do campo da saúde mental. Ele é uma das instituições responsáveis pela formação de psiquiatras, psicólogos, trabalhadores do campo da saúde mental do Brasil. Além disso, ele, no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, ele é uma instituição de referência para o atendimento no campo da saúde mental. O nosso atendimento em psiquiatria e saúde mental é integralmente realizado para atender as necessidades do SUS municipal. A nossa contratualização, como você mencionou, é feita com o SUS do município do Rio. Ela é renovada anualmente e já acabou de ser renovada mediante uma contratualização, fiscalização, visitas técnicas, etc. Mas também a gente não tem conseguido, em função dessa restrição orçamentária, que eu vi uma parte da entrevista anterior, que é uma restrição orçamentária que atinge os órgãos públicos de uma forma geral. Essa contratualização também tem mantido, nós temos conseguido manter essa contratualização, mas sem aumento e sem ajustes, mesmo os ajustes referentes à inflação, né? Uma característica importante que eu acho que os ouvintes, que é importante destacar para os ouvintes, né? Dentro do campo da saúde mental e da psiquiatria no Brasil, o Instituto é uma referência mesmo, é uma referência porque várias gerações se formaram no Instituto, passaram pelo Instituto de uma forma ou de outra. Eu preciso destacar esses 3 aspectos que o IPUB
Ele tem um aspecto assistencial que você já mencionou, que é extremamente importante. Nesse momento, ele é decisivo para o funcionamento da rede municipal de saúde mental, numa cidade como o Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes e uma dificuldade imensa do ponto de vista dos indicadores de saúde mental, mal-estar na vida diária das pessoas, com indicadores, inclusive, de marcadores sociais, né, que afetam diretamente a saúde mental. Então, o IPUB é decisivo do ponto de vista da assistência. É uma instituição que serve ao SUS como assistência. Ele tem uma dimensão de ensino, que eu já mencionei, que é uma dimensão que tem que ser levada em conta, porque ele tem 2 programas de residência, uma residência médica em psiquiatria, uma residência multiprofissional, com os profissionais do campo da saúde mental se formando em regime de residência para atender ao SUS, e dentro da área de ensino também, além de vários cursos de atualização, ele tem 10 cursos de especialização em funcionamento regular, que também atendem e formam pessoas especialmente para o SUS, não só, mas predominantemente para o serviço público, também para a área intersetorial, quer dizer, para a área de assistência social, etc. E o terceiro componente, além da extensão universitária, que nós temos diversos serviços de extensão universitária, mas eu queria falar do terceiro componente mais estrutural, que é a pesquisa. O IPUB é um instituto de pesquisa relevante, extremamente relevante na pesquisa em saúde mental e psiquiatria no Brasil. É um dos mais importantes do país há muito tempo. Então, esse cenário é um cenário, de fato, que nós estamos definindo aqui no IPUB como um cenário de asfixia financeira e orçamentária. Porque, se não houver, aí eu queria, se você me permitir, explicar também os caminhos, porque há caminhos viáveis e visíveis para, no mínimo, atenuar essa situação de asfixia. Eu queria, antes disso, justamente te questionar a respeito dessa questão, porque você trouxe informações aqui que me chamam muito a atenção, a importância do IPUB para a saúde mental aqui no nosso país, né? O IPUB atende mais de 25 mil pessoas por mês, é um número bastante significativo. E essa restrição orçamentária e financeira impacta, obviamente, como você trouxe aqui para os nossos espectadores, diretamente às atividades de assistência, ensino, pesquisa e extensão. Isso vem se agravando com esse crescente endividamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem gerado aí uma diminuição no número de servidores administrativos, serviços administrativos de manutenção de limpeza, entre outros. Eu queria que você falasse um pouco sobre os caminhos, as possibilidades, o que é que vocês têm feito para buscar recursos para o IPUB, Pedro. Sim. Então, Anderson, tem uma situação que é preciso ficar assim bem explícita, bem clara. As dificuldades orçamentárias e financeiras das universidades federais estão colocadas aí diretamente há mais de 10 anos, como foi dito, aliás, na sua entrevista anterior. A UFRJ, que é a maior das universidades federais, quando eu digo que ela é a maior, eu digo é a que tem o custeio maior, é o que tem os problemas financeiros e orçamentários mais graves, né, por conta da manutenção de uma instituição desse tamanho, dessa dimensão. Ela funciona com um orçamento global que é o mesmo de 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Quer dizer, o Brasil ainda não fez uma recuperação do desmonte que existiu desde os 2 governos anteriores, desde a época do Michel Temer, desde a PEC 95, etc. Isso para falar da questão estrutural. Agora, o que se passa com o IPUB, é preciso deixar claro que desde 2023, portanto, há apenas 2 anos atrás, o Instituto de Psiquiatria deixou de receber um recurso financeiro que era fundamental
na manutenção das suas atividades usuais, que corresponde a cerca de 1/3. Em 2003, correspondia a cerca de 1/3, ou um pouquinho mais, do nosso orçamento anual para a manutenção das atividades usuais. Esse recurso, que vem de um programa, eu vou citar o nome do programa, porque é muito importante tornar isso público, que é o chamado REUF, que é o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais e Universidades Federais. Esse programa REUF, que é um recurso que o Ministério da Saúde repassava ao Ministério da Educação para os hospitais universitários federais que serviam ao SUS, que é o caso do IPUB. O IPUB serve ao SUS. São 2.500 consultas semanais, são serviços especializados. Alguns só existem no IPUB, por exemplo, o serviço do Centro de Alzheimer, que é um serviço especializado que também forma profissionais para o atendimento das situações de saúde mental na terceira idade, de demências, de transtornos cognitivos das pessoas idosas, etc. Tem um serviço também que eu valorizo muito, nós transformamos agora num setor assistencial, que é o de transtornos alimentares graves, né? Que serve ao SUS, que atende ao SUS. Então, essa verba do REUF, voltando a esse ponto, REUF era um recurso que o Ministério da Saúde repassava ao Ministério da Educação e vinha para os serviços universitários, como, por exemplo, o Instituto de Ginecologia aqui do Rio de Janeiro, o IG, que recentemente, também por conta de ter perdido essa verba do REUF, há 3 semanas atrás teve que fechar suas internações. É uma perda inaceitável para a população do Rio de Janeiro, né? O IG o IG tem uma história, quer dizer, eu estou aqui para falar do IPUB, mas eu preciso falar também do IG. O Instituto de Ginecologia tem uma importância muito grande na história da construção de uma política para o atendimento ao câncer de colo do colo do útero, não só fazendo o atendimento, como também construindo os protocolos, construindo as referências para o Brasil enfrentar esse problema, que é um problema de saúde pública gravíssimo. Mas voltando ao IPUB, a verba do REUF deixou de ser paga em 2023. Em 2023 também, o governo Lula, através do decreto 11.674, de 30 de agosto de 23, acho importante citar também o número, porque já tem a base legal, criou o Programa Nacional de Qualificação e Ampliação dos Serviços prestados por hospitais universitários federais que atendem ao SUS. Essa descrição cabe 100% na tipificação do hospital que eu dirijo nesse momento. E também do Instituto de Ginecologia, também no Instituto de Neurologia, de Ginecologia e no Hospital São Francisco Xavier, no ESFA. São os 4 hospitais que estão passando pela mesma situação de asfixia financeira. O ProSUS, o Anderson, ele foi criado para substituir o REUF. Ele foi criado com essa finalidade explícita de substituir o REUF. No entanto, ainda não foi repassado, desde 2023, para os 4 hospitais que eu acabei de mencionar. Então, o que nós estamos pedindo ao Ministério da Educação, ao MEC, à direção superior do MEC, ao ministro, à Secretaria de Educação Superior, e também ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, e ao ministro Padilha, que faça o repasse que é devido a esses 4 hospitais. Se esse repasse for feito, ele não vai criar uma situação ideal e confortável, mas ele vai nos tirar da situação de asfixia. E nós vamos retomar aquela situação de orçamento apertado,
necessidade de cortar gastos, coisa que já está sendo feita, porque com esse corte de 1/3 do nosso orçamento, a gente teve que diminuir muitos serviços e muitas atividades. Então, em síntese, não é uma questão só do arcabouço fiscal, da retração de recursos. Nós, concretamente, temos um direito a receber, como instituição, o recurso desse programa chamado ProSUS, que não está sendo repassado para os nossos 4 hospitais e que está sendo repassado para outras unidades que são universitárias federais corretamente. Nós não queremos que deixe de ser repassado para unidades universitárias que prestam serviço ao SUS, mas queremos que eles sejam... É a correção de um erro, de uma lacuna que está tendo consequências desastrosas para as nossas instituições. Pedro, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a correção desse erro, por que esse erro vem acontecendo, por que os recursos não são repassados para vocês, e outra, talvez a mais importante, você sente uma falta de comprometimento do governo federal nesse momento com as universidades, com a educação, e isso atinge os institutos, enfim. Há uma falta de compromisso dessa gestão do presidente Lula com a educação, especialmente a educação superior no nosso país? Olha, eu, pessoalmente, apoio o presidente Lula, apoio o governo do presidente Lula e considero que o Brasil saiu de uma situação de absoluto desmantelamento das universidades públicas e do próprio Sistema Único de Saúde, de todas as políticas públicas. Então, nós estávamos em 2022 para 2023 com uma esperança muito grande e mantemos essa esperança de que se pudesse, de fato, recuperar o desmantelamento que vinha sendo feito desde o governo Temer, passando pelo governo anterior, que foi um governo de destruição nacional, sobre as universidades públicas. Então, eu entendo, Anderson, que essa recuperação não é uma recuperação que se faça da noite para o dia. Eu não acho que há um desmantelamento mesmo. O seu entrevistado anterior, o Antônio Alves, ele demonstrou um pouco isso, essa coisa da depreciação a cada ano. Nós temos a nossa universidade, o próprio IPUB, ele tem muitos prédios antigos, prédios históricos, e a gente está o tempo todo às voltas com necessidade de reparos, manutenção, etc., de prédios antigos, além do cuidado também com o patrimônio histórico, né, que é extremamente importante. Então, você me faz uma pergunta direta. Eu penso que o Ministério da Educação precisa corrigir o seu rumo em relação à educação superior. Eu acho que o Ministério da Educação, não discuto se ele prioriza a educação básica, porque eu acho que tem que ser priorizada, mas eu entendo que o investimento capaz de repor o desmantelamento de 6 anos seguidos tem que ser um investimento mais incisivo, tem que ser um investimento mais planificado, e não é possível que ocorra situações como essa específica da minha instituição, que é um recurso que não é de um valor, o valor desse recurso, olha, pelos cálculos que a gente faz do que não foi repassado de 2023, e em todo ano de 2024 não foi repassado, 2025 foi repassado, vou falar um valor que, obviamente, que é um valor a ser submetido ao levantamento que o nosso financeiro fez, é um valor de 4.500.000. 4.500.000, se você pensar o cenário do orçamento de todo o Ministério da Saúde, do MEC e do Ministério da Educação, é um valor absolutamente razoável de se propor. Em relação aos 4 hospitais, que eu faço questão de mencionar esses 4 hospitais, porque nós estamos juntos nessa luta pela recuperação do ProSUS, né? Pela recuperação desse programa ProSUS, seria em torno de 10 a 12 milhões para fazer essa reposição.
que é um valor absolutamente factível do ponto de vista orçamentário, se você pensar um orçamento do Ministério da Saúde em torno de 150 bilhões ao ano. Porque eu estou falando de saúde, porque é a saúde que repassa para a educação. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, acho sim que o Ministério da Educação precisa rever a priorização que ele dá ao ensino superior. É extremamente importante para o avanço não só da formação, é extremamente importante para o avanço da sociedade brasileira o papel desempenhado pelas universidades federais. O presidente Lula é um criador de universidades. O presidente Lula é um criador de universidades, ele criou diversas universidades. Então, eu fico pensando até, Anderson, se o presidente Lula tem conhecimento, de fato, com detalhe, do processo de desmantelamento das universidades federais, porque acho que talvez isso não tenha chegado ainda, com todos os problemas que ele tem que enfrentar, inclusive esse problema estrutural aí do arcabouço fiscal, da pressão do Congresso, etc., dos preços de alimentos, da popularidade, etc. Não sei se ele tem tido essa capacidade de avaliar a situação das universidades federais. Eu acho que é um erro do governo, do governo que eu apoio, se não investir nas universidades federais. E investir não é para ampliar, é para recuperar um atraso, que é um atraso de pelo menos 6 anos, entendeu, Anderson? Pedro, eu te confesso que eu tenho dúvidas a respeito se o presidente Lula considera ou não percebe o problema que está acontecendo na educação, porque isso, acima de tudo, vem se dando já desde a transição de governo. A gente tem falado muito isso aqui no programa, da influência das empresas de educação privada no nosso país, na transição, a mercantilização da educação no país, e eu te confesso que tenho dúvidas aí se isso, de fato, é uma falta de atenção, digamos assim, do presidente Lula, porque, acima de tudo, que parece um projeto do MEC de entregar a educação pública para as instituições privadas. Infelizmente, é isso que vem parecendo a partir da atuação do Ministério da Educação. Mas a gente vai continuar fazendo o acompanhamento da situação do cenário aí de vocês no IPUB ao longo dos próximos tempos aqui no programa. Eu quero que você te deixar à vontade para se repassar aqui para a gente informações a respeito da situação do Instituto. Sempre que você tiver novidade, você passa aqui para a gente, que nós voltamos a conversar aqui no programa. Vamos acompanhar muito de perto a situação do Instituto, que é fundamental para a saúde mental aqui no nosso país, diante da relevância que ele tem. Mais de 25 mil atendimentos por mês, uma situação muito grave que o Instituto vem passando, dessa falta de financiamento. Seguimos aqui na luta, viu, Pedro? Obrigado pela tua presença aqui com a gente no programa. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para todos. Grande abraço para você, Pedro. Até a próxima. Conversamos aqui com Pedro Gabriel Delgado, ele que é psiquiatra, professor e diretor do Instituto de Psiquiatria, o IPUB, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,